Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar sobre um tema polêmico aí que eu tava vendo um vídeo do Zeus reagindo a um advogado comentando sobre questões jurídicas relacionadas a injúrias, né, ou difamações, calúnias e tudo mais que possam ocorrer no chat de jogos e tal, né? E eu vou colocar alguns pontos aqui que não foram falados pelo advogado, tá? É, São importantes da gente entender, né, galera? O primeiro ponto que eu queria comentar é o seguinte: pela explicação do advogado, que não é minha área principal, ok? Eu tenho um certo conhecimento jurídico, mas não é minha área principal, mas pela explicação que foi dada no vídeo, existe todo um trâmite necessário para você conseguir fazer a identificação do usuário caso ocorra, né, uma injúria ou qualquer outro crime previsto na legislação brasileira, né? Então, em teoria, se você sofreu uma agressão verbal, uma injúria, você teria que entrar em contato com a empresa, né, que é a responsável pelo jogo para conseguir os dados de IP daquele usuário, né? E então você teria que estar fornecendo ali por exemplo, o nick do usuário e a data e a hora que foi feito é, essa, essa, essa injúria, né? E aí a empresa, em teoria, ela tem obrigação de fornecer os dados de acesso, né? O IP daquela pessoa e tal. E aí, um dos pontos que eu levantei da discussão lá no vídeo do Zeus é justamente o seguinte: você tem uma série de ferramentas na internet para mascarar IP. Você pode estar utilizando uma VPN, você pode estar utilizando aí um serviço que vai fazer um intermédio de proxy do seu IP para tentar reduzir o lag, né? Tipo um exit lag da vida. Não sei necessariamente se o NoPing e o EasyTlag eles chegam a fazer um proxy transparente ou se eles só modificam a rota. Eu tenho essa dúvida, mas você tem serviços de VPN que podem estar mascarando teu IP. Então, na prática, né, primeiro você tem que entrar com uma ação judicial para solicitar para a Riot, por exemplo, que forneça os dados daquele usuário. Você tem o problema desse IP talvez ser um IP compartilhado. Aí algumas pessoas comentaram no meu comentário lá falando assim: ah, mas uma empresa que fornece internet no Brasil, necessariamente ela é obrigada a manter os registros de MAC address correlacionados ao IP dos usuários e tudo mais, mesmo utilizando o NAT, né? Ok, mas ainda assim a gente ainda tem os serviços que vão mascarar o IP. Depois disso, você em posse do IP mesmo, vamos para o cenário mais fácil, né? Que a gente conseguiu o IP da pessoa e tal. Aí você tem que ir na operadora de telefonia, você tem que identificar qual é a operadora que é dona daquela faixa de IP para poder solicitar os dados, né? O CPF ou alguma coisa do tipo para aquele usuário ali e tudo mais, para depois disso tudo feito, você efetivamente abrir um processo contra aquela pessoa ali que pode ser, no final das contas, um adolescente de 14 anos que é imputável perante a legislação brasileira. E aí a gente tem uma discussão que eu acho que a parte mais importante é que a maior parte das empresas de jogos, elas não estão sediadas no Brasil. Elas podem até ter um escritório de advocacia representando eles aqui, né? Focando um pouco na questão da Riot em específico, né? A Riot ela é uma empresa que foi comprada pela Tencent. A Tencent é uma empresa chinesa, então toda a legislação que a Riot ela segue hoje em dia, né, vai ser no país sede, aonde está essa empresa registrada, que se não me engano, tá? Não tenho certeza, mas se não me engano a Riot ela foi registrada nos Estados Unidos e a legislação chinesa, né, que é proprietária da empresa e tudo mais. Então, a legislação brasileira nesses casos ela não serve para nada, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente entender todo o contexto ali do que precisa, né? De todo esse processo que você precisa para tentar chegar numa pessoa que fez e tal. É uma merda o cara xingar no chat. É uma merda.
Eu acho que é muito mais cobrar a empresa que está fazendo a gestão do jogo para ter postura, né, políticas de banimento, alguma coisa do tipo, do que propriamente tentar chegar por vias judiciais a uma solução. Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem é, tem até uma brincadeira no meio jurídico, né? Porque é, você tem uma série de leis, muitas leis, que são feitas o tempo todo, são alteradas o tempo todo, né? O Brasil adora fazer isso, e além dessas leis, você tem jurisprudências, você tem súmulas vinculantes, você tem uma porrada de coisa que agrega nesse emaranhado, mas na maior parte do tempo essas leis elas não têm uma aplicabilidade muito boa, porque tem toda uma burocracia para você conseguir fazer o negócio. Você tem um custo para você poder fazer esse processo, né? Um custo que não vai ser barato, tá? Você vai ter que constituir um advogado, você vai ter que entrar com um processo para poder fazer a solicitação perante a Riot, você vai ter que entrar com outro pedido para poder fazer a solicitação perante a operadora que está fornecendo a internet. Então, assim, na prática, você vê que o emaranhado é tão complicado, né, que se torna inviável no final. A não ser que a pessoa que está abrindo o processo, né, tenha uma condição financeira abastarda ali para poder estar fazendo todo esse processo, ou a pessoa seja um advogado para poder estar fazendo esse processo, né? E aí depois tem todo o trâmite legal, né? Intimação, processo, tudo mais, para no final, talvez, quem sabe, né? A pessoa ganhar uma indenização de 1.000, 2.000 reais ali de danos morais, né? Uma coisa do tipo ali. Isso se não cair na mão de um juiz que simplesmente vai arquivar o processo porque é princípio da insignificância, né? Então, assim, teoricamente também está falando sobre o princípio da insignificância, é que se os custos processuais é maior do que o valor da ação, né? Normalmente você arquiva o processo ali porque não faz sentido ficar tramitando esses tipos de processos dentro do judiciário brasileiro, por mais que você possa abrir pequenas causas, enfim, tem uma complicação, assim, o judiciário brasileiro é um negócio também que é extremamente complicado, né? Eu gosto muito mais da forma como os Estados Unidos faz, e abrir o processo é caro, né? Então você não entra no judiciário à toa, né? Você tem um custo elevado para você poder entrar. Aqui no Brasil você pode entrar você mesmo, se você quiser, né? Você pode ir lá fazer uma petição inicial e entrar com o processo, e aí, obviamente, que depois o ideal, né, é que você tenha um advogado para acompanhar. Mas eu sou muito cético hoje em dia com o judiciário brasileiro, tá? Sendo bem sincero, porque as coisas demoram muito para tramitar, nem sempre você vai ter uma solução muito justa para o que está acontecendo. Eu já tive N experiências aí de abrir processos e até mesmo pedidos de urgência ali, né? De pedido de agravo e tudo mais que foram negados sem nenhuma explicação possível do porquê, gastando muito dinheiro com advogado e tal. Acho que é uma discussão, eu até brinco que eu falo assim, cara, isso aí é o terraplanismo jurídico, né? Que no papel é muito bonito e tudo mais e tal, mas na prática, quando você vai de fato aplicar essas leis, essas súmulas e tudo mais, ela não tem uma aplicação prática, né? E aí, qual é a minha posição com relação a isso, sendo um estúdio de desenvolvimento de jogos brasileiro, né? Como que a gente pretende resolver esse tipo de problema dentro do TOS? Porque, obviamente, a gente também tem um chat, então a gente não tá livre de acontecer esse tipo de problema, né? Eu tenho previsto futuramente que a gente vai ter algumas regras no chat, né? Mas regras automatizadas para poder eliminar alguns tipos de palavras e termos e tudo mais. E aí, o que eu pretendo fazer é desconectar o usuário quando ele utilizar esses termos e tudo, né? Ter algumas políticas de banimento de contas, né? Em casos mais graves e tudo mais. E ter um suporte que vai estar recebendo os tickets com relação a esse tipo de coisa, para que a gente possa analisar e, obviamente, tomar as medidas que a gente entender serem as melhores ali, dando talvez uma penitência de alguns dias
da pessoa ficar sem poder se conectar, ou é, é, chegar a um ponto extremo de ter um banimento efetivamente ali da conta da pessoa, né? E obviamente, sempre que solicitado, e se algum dia a gente for solicitado a fornecer as informações com relação a quem praticou esse tipo de crime, né? Fornecer as informações necessárias que forem solicitadas. Eu acho que essa é o que a empresa consegue fazer, né, para tentar mitigar, mas obviamente que eu tenho certeza absoluta que isso não vai impedir ninguém de fazer, né? E aí, eu acho que é mais por esse lado aí, tá? Eu acho que o caminho talvez seja mais por esse lado. E aí, quem tem críticas com relação à postura da Riot de não fazer nada e tudo mais, de novo, pensem. A Riot foi comprada pela Tencent. A Tencent é uma empresa chinesa que segue a legislação chinesa e ela não está preocupada, obviamente, em seguir a legislação de outros países, porque ela tem jogos no mundo inteiro. Imagina, né, se uma empresa do tamanho da Tencent ela tem obrigatoriedade de seguir à risca todas as legislações de todos os países. Provavelmente ela tem a parte jurídica que vai fazer uma assessoria em casos eventuais que possam acontecer em cada país, mas obviamente que no geral, né, ela tem outras coisas para dar prioridade do que para esse tipo de coisa. Tem alguns estudos que eu vejo aí falando sobre, né, sobre o tema e tal, não sei o quê. Eu, honestamente falando, eu acho que a gente já tem 30 anos nessa discussão do hate ali, da galera falando merda no chat, e né, nas interações. Isso não acabou, não reduziu. Acho muito improvável disso algum dia acabar, né? E você tem N formas de conseguir, o chat do jogo. Você pode simplesmente mutar o chat do jogo, né? Uma prática que eu fazia muito quando eu jogava League of Legends era eu começava a partida mutando o chat, então eu não recebia mensagem nenhuma, nem para bem nem para mal, né? Tem muita gente que quer porque quer ter interação ali e tudo mais, enfim. Mas aí é de cada um. Agora, na prática, eu acho que não vai ter uma solução, sendo bem sincero, né? Na prática, eu não acredito numa solução viável. Mas assim, minha opinião, tá? É... Pessoal, vou pedir aqui, a gente vai ter um teste do Tales of Shadowlands dia 22, tá? Mais conhecido como amanhã. Eu vou postar esse vídeo hoje. Quem tiver interessado em testar o nosso game, cara, entra lá no Discord, tá? Fala que você viu o meu vídeo aqui, e aí o pessoal lá, os CMs vão estar fornecendo uma chave de acesso para vocês poderem jogar, ok? Se estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal aí, manda para seus amigos aí que gostam de conteúdo de games, né? Eu sei que esse vídeo não teve muito a ver diretamente com desenvolvimento de games, mas é um tema que eu achei interessante de estar comentando aqui. E eu vou ficando por aqui. Valeu.